Bom dia. Good afternoon. Hello, everyone. Today we have another project Bertin Hellinger that is going to be bilingual. Nós temos hoje mais uma live, parte do projeto Bertin Hellinger, que vai ser bilíngue. Vou estar traduzindo simultaneamente para o inglês. So, to get started, I'm gonna read the short bio and then we're gonna do a breathing practice just to begin with the live. Para começar, eu vou ler a biografia da doutora Vânia para a gente já dar início à nossa respiração e esperar para que ela entre, tá? Então, eu vou estar traduzindo simultaneamente. A nossa convidada especial de hoje, our guest, the special guest today is Dr. Vânia Meira, doutora Vânia Meira, e eu vou ler aqui a bio dela, tá? I'm gonna read her bio a little bit. Então, ela é uma médica, anestesiologista, she's an anesthesiologist doctor, mestra e doutora em ciências da saúde, master and doctor in health sciences, consteladora familiar e organizacional, Family and Organizational Constellation Therapist, coordenadora temática do Mapa das Evidências, Thematic Coordinator of the Evidence Map, da efetividade clínica da constelação familiar e sistêmica, of the Family and Systemic Constellation, pós-graduada em psicossomática e acupuntura. She is postgraduate in psychosomatics and acupuncture, facilitadora do Psych-K, Psych-K Facilitator, pesquisadora com artigos e livros publicados, researcher with published articles and book, sobre vínculos parentais e o efeito deles a longo prazo em nossas vidas. On parental ties and their long-term effect on our lives. Revisora de artigos científicos. Reviewer of scientific articles. Então, nós temos uma mulher maravilhosa aqui hoje com a gente. We have a wonderful, inspiring woman with us. Então, nós vamos começar com respiração breve, agora que eu já li a nossa biografia, né? Now that I read the bio, eu vou fazer só uma respiração breve e aí eu já convido a doutora para entrar, tá bom? Eu vou só convidar vocês para fechar os olhos um pouquinho. I invite you to close your eyes a little bit. Enquanto a gente simplesmente sintoniza com o nosso respiro. A doutora Vânia vai estar com a gente agora. While we wait for Dr. Vânia, she's here. She's gonna be with us very soon. E simplesmente inspirando pelo nariz e expirando pelo nariz. We breathe in and out through the nose. Observando os ombros, de repente fazer uns movimentos circulares dos ombros para trás. Let's take long and deep breaths and move the shoulders with circular motion. Minha gatinha quer entrar. My little cat wants to come into the live. Inspirando e expirando, breathing in and out through the nose. Sentindo os pés firmes no chão, feeling the feet flat on the ground. Podemos relaxar os ombros, we can relax the shoulders now. And podemos esfregar as mãos juntas para criar um calorzinho, um pouco de energia vital. We can rub the hands together to generate some life force. Simplesmente coração, colocar no nosso centro aqui, no nosso coração. We can place the hands on our chest, on our heart. Só para sentir a batida do coração, trazendo conscientização para o momento presente. Bringing awareness to this present moment. Simply feeling your heartbeat. A intenção dessas lives é para que elas nos inspirem e motivem, para que a gente possa compreender cada vez mais o legado do Bertin Hellinger. The deep intentions behind these lives is that we can connect,
feel inspired and motivated to continue the legacy left by Betty Hellinger. Então, com muita gratidão, with a lot of gratitude, nós podemos devagarzinho relaxar as mãos, we can relax the hands down, e abrir os olhos. We're gonna start now. If you missed the beginning of the live, I gave the bio at the start of our special guest. Se vocês perderam o início da live, vocês podem olhar o início de novo para vocês verem a biografia, tá? Da doutora Vânia. I'm gonna let her in now, and this is a bilingual live. Essa vai ser uma live bilíngue. To get in. Such an amazing contributor to Betty Hellinger's work. Olá! Bom dia! Bom dia! Vou colocar aqui essa... Isso. Dá para me escutar direitinho? Sim, sim, você também me escuta? Também escuto. Everybody, Ok. let's just see if you can hear her okay. If you have any questions, you can write in the comment. Ela disse, she said good morning. It's good morning Brazil, good afternoon here. So, bom dia no Brasil e boa tarde aqui pra gente, né? Sim, é uma alegria estar com você, com seus seguidores e poder colaborar de alguma forma com a minha experiência em constelações familiares, segundo Bert Hellinger. She said that it is a joy for her to be part of this project with us this time as a way of contributing to Betty Hellinger's work. É um prazer meu. Nossa, é uma grande honra poder aprender cada vez mais, principalmente lendo, sabendo mais do seu trabalho. Vou traduzir. Ah, tá tudo bem? I will translate. And that I was just saying how much gratitude I have because she's such an influential person in Brazil, an anesthesiologist that is also a family constellator and has doctor work in so much in to bring this science and family constellation together. So she really has an amazing work in Brazil. It's such an honor to have her here with us. And if you have questions, do write in the comment, okay, as the live progresses. And I will see what's going on. Every single live we have that, by the way. Toda live a gente tem essa questão. Ah, voltou. É praticamente, eu acho que é o campo, porque toda live temos isso no início. Tudo bem. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria muito de saber, eu acho que é sempre legal para quem está conhecendo, né, pessoas diferentes, é como você chegou a conhecer o Bert Hellinger. Eu acho que é aquela pergunta que mais, né, traz curiosidades. The first question is to ask her, how did she meet Betty Hellinger? How was the meeting? How did it happen? Como muitos chegam às constelações por uma questão pessoal, a minha família estava vivenciando uma dinâmica difícil. Okay. She said, as many people get to family constellation because of a personal reason. At the time, her family was going through a very hard time. E uma amiga viajou para a Europa e, sabendo da nossa situação, ela voltou e contou para mim. Existe algo que pode ajudar vocês que se chama constelação familiar. She had a friend that had come back from Europe, and she knew what was going on with her family. So she said, there is something that I know that I can help your situation, and it's called family constellation. E aí eu soube que o livro A Simetria Oculta do Amor, né, do Gunther Weber, estava traduzido para o português, e eu fui em busca disso, de saber mais. So there was a book of Betty Hellinger that was there, that The Symmetry of Love, and she got it, and she knew that it was being translated into Portuguese, so she bought it to know a bit more.
E eu fiquei encantada com o que eu li e eu senti a necessidade de vivenciar, de experienciar as constelações. So she was delighted and enchanted by what she read, and she knew she wanted to live and experience what was family constellations. E numa sincronicidade do universo, eu não chamo coincidência, um colega médico me viu lendo o livro e me disse: uma paciente minha está organizando um evento de constelação em Goiânia. So she said she doesn't believe in coincidences, but as she said, it was the synchronicity of the destinies, because a friend of her was actually talking about the book and said that a patient is also a doctor, and a patient was organizing the visit of Betty Hellinger in the city she was in. E assim, em outubro de 2003, eu participei da primeira vivência em constelação. So in October of 2003, she attended for the first time an experience of family constellations. E fiquei ainda mais impressionada, impactada positivamente, e soube, por mais uma sincronicidade do universo, que ia começar uma turma de treinamento sul-americano aqui no Brasil. So she was even more mesmerized and impressed by the work. And then through that experience, she found out that there was going to happen a South American training in Brazil. Seria a segunda turma, a primeira estava acontecendo, e os professores, o Gunther Weber, o autor da Simetria Oculta do Amor, o Jacob e a Zieglin Schneider. So these people that she just mentioned, they were actually going to Brazil to run this training. The first one was already ongoing, and she was going to join the second one. E eu precisei muito do olhar cético do meu marido. Ele sempre foi do ambiente universitário, ele também é médico e é um pesquisador. E eu imaginava assim, meu Deus, será que o que eu estou vendo nas constelações fazem sentido para um cético, né? So she was saying that her husband, that is also a doctor, always had this very static view of life. And looking into science and that, she was like, is it right what I'm seeing here in family constellations? E ele foi participar de uma vivência, de um workshop de constelação, e também ficou encantado e fomos juntos para esse treinamento. So her husband also went to experience family constellations, also got impressed by it, and then together they went to do the training. E o que nos chamou muito a atenção, exatamente como médicos, foram as dinâmicas, as percepções que o Hellinger teve sobre os processos de adoecimento e cura. So what impressed them the most was the awareness that Bertin Hellinger had regarding healing and illnesses. E nós queríamos beber da fonte, né? Nós estávamos sendo alunos dos alemães próximos ao Hellinger, os três eram muito próximos ao Hellinger, mas nós queríamos mais, queríamos beber diretamente na fonte. So she wanted, we say in Portuguese, is like to drink from the source. She really wanted, they were being trained by the three people that were closer to Bertin Hellinger, but at the same time they wanted more. They wanted to learn from the source. Então, em 2005, o Bert Hellinger esteve no Brasil e passou a vir habitualmente até 2017. E So, nós so in 2005, Bertin Hellinger went to Brazil and continued to go to Brazil more often until 2017. e nós estivemos com ele todas as vezes desde então aqui no Brasil. And they were training with him from 2005 until the end in Brazil. E o Hellinger, por um momento, ele ofereceu algo chamado de treinamento avançado And for para a quem já period era of constelador. para quem já era constelador. And for who was already constellators, Hellinger at the time was delivering
a training that was known the advanced training. E eram 3 semanas de imersão que poderiam ser feitas em diferentes lugares. There were 3 immersive weeks that could be done in different places. Então, ele veio 2 vezes para essa imersão no Brasil. 2 of these times he did this immersion in Brazil. E aí nós completamos na Espanha, em Barcelona. And then they also completed this training in another week in Barcelona. E nós também estivemos com ele no México e na Alemanha. And they also followed him in Mexico and in Germany. Esse formato desse treinamento avançado, logo depois ele parou de oferecer. Soon later, he stopped delivering the training in this format. E nós temos um certificado. Somos poucos os que têm esse certificado assinado pelo Hellinger. And just a few of them actually have this certificate that are directly signed by Betty Hellinger. Assinado em Hellinger Ciência, que nós estivemos com ele nesse treinamento. That was signed by Hellinger Ciência. Isso. E foi assim que nós estivemos com ele tantas vezes. So that was their journey, spending time with Betty Hellinger. Então a próxima pergunta que me vem é assim, o que é que tocava mais? Porque seguir ele por esses anos todos tinha algo que tocava muito, né? Então o que é que tocava mais para querer continuar aprendendo e estar na presença dele? Eu vou traduzir. So I'm asking her that what touched her the most that made her, because they followed him for a long time. So what touched them the most or her the most for her to keep wanting to go back and learning more and more from Betty Hellinger? Então, a presença dele ali em cada momento, ele estava naquele lugar que ele chamava de centro vazio, se expondo. So was his presence that he was always so present, and Betty Hellinger called this presence the empty space. E a partir daquele lugar, como ele se conectava profundamente com as pessoas, com o grupo como um todo. And from that space, he was able to connect with people and with the whole group as a whole. Quando as pessoas estavam sentadas ao lado dele para serem constelados, para olharem para uma questão, When people sat beside him to look to a question, to look to an issue, daquele lugar do centro vazio, from that vinha space algo of being profundo. of emptiness, Vinha algo profundo que fazia sentido para o cliente e para o grupo como um todo. always used to come something so deep that it made sense to the client and to the group as a whole. Eu imaginava assim, eu quero vivenciar e aprender a estar nesse lugar para ajudar pessoas. And I used to feel I want to learn how to be in this place so I can also help other people. E eu pensava, nada melhor do que estar com ele. And I used to think nothing better than being by his presence. E eu ouso dizer que ao longo destes 22 anos, And I dare to say that along these 22 years, eu não presenciei ainda uma das percepções do Hellinger se contradizer. I never witnessed any contradiction with what Betty Hellinger would have brought up. Sim, é como se o que ele percebesse fosse algo tão profundo e tão verdadeiro que eu continuo vendo se repetindo diante de nós, né, com os nossos clientes. It's as if what he brought up was so deep and profound that I still can see, still now, this repeating itself in what I see with my clients. E também foi essa uma intenção. Nós fomos para
culturas diferentes para vivenciar as constelações com outros povos, né, com outras histórias, como no México, na Alemanha, na Espanha, e ainda assim as percepções dele se reproduziam. It's she said that she wanted to go to different cultures to connect also to different stories like Mexico, Germany, Spain, and to notice that his perceptions kept the same. Exato. Que lindo. Tem alguma história, porque estava conversando naquele dia, semana passada, sobre os trabalhos das constelações, né, e as questões pélvicas da saúde da mulher. Tem alguma história que lhe chamou a atenção em termos de como aquela paciente estava antes, né, com a dificuldade dela, e depois as constelações? Tem algum caso, né, você como médica que pode perceber essa que não é essa coincidência, né, mas essa percepção diferente? Eu vou traduzir. So I'm asking her if there is any, as a doctor that I also work with family constellation, if working she has a study about pelvic issues, if she's seen anything that from the beginning of the illness to after involving family constellations that she could have noticed something for us to be shared. Então, só para situar as pessoas, o meu marido é ginecologista e So eu just sou to give a anestesista. background, her husband is a gynecologist E eu anestesista. and she is anesthesiologist. Então, em muitos momentos, nós trabalhamos juntos em And cirurgias ginecológicas. And a lot of the times they work together in gynecological surgeries. E existe uma condição de saúde em mulheres que tem uma alta prevalência, There is a condition in women that is quite high that they have noticed que se chama dor pélvica crônica, that is called the chronic pelvic pain, pain. chronic pelvic pain, e que a medicina tradicional tem muita dificuldade em ajudá-las. And the traditional medicine, the conventional medicine still struggle to help them. São dores abaixo do umbigo, como a gente chama aqui, né? A gente chama no pé da barriga, eu não sei como seria isso em inglês. Yeah, in English, in Portuguese, they say the foot of the belly, but it's like few inches below the belly button where the pain happens. São dores intensas há pelo menos mais de 6 meses. They are intensive pain that last more than 6 months, at least 6 months. Sim, e que dói por mais da metade do mês. And that it's painful, it hurts for over half of a month. Que dificultam a vida dessas mulheres de maneira geral. And that really challenged the life of these women in general. Nos relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, desempenho profissional. In work, in their family moments, but also in relationships. Só para que vocês entendam a importância, a cada 100 mulheres no Brasil em idade reprodutiva, 19 têm esse tipo de dor. So just to give you an idea, out of 100 Brazilian women, at least 19 struggle with this chronic pelvic pain. Em alguns lugares do mundo, mais de 25% delas em idade reprodutiva. And some places in Europe, in the world, over 25% in reproductive years struggle with pelvic pain. E o que chamava a atenção do Zé Miguel, e acabava chamando a minha também, é que 1/3 dessas mulheres não tem lesão orgânica, alguma detectável. What was calling the attention, herself and her husband as a gynae, was that 1/3 of these women didn't have any organic leisure, like any reason why this was happening. E 1/3 tinha alguma lesão que não justificava a dor.
And one third had a reason but didn't justify the pain. Porque outras mulheres têm o mesmo e não sentem nada. Because other women would have the same leisure but didn't feel anything. E o que é sabido é que elas têm muitos eventos adversos, principalmente na infância, And what they start to notice is like how a lot of them had these adversary issues in childhood. abusos emocionais, físicos, Emotional, physical abuse, abandonos, abandonment, divórcios litigiosos, né? like divorces that are with fights, with disturbances. E quando nós presenciamos as constelações com aquelas dinâmicas inconscientes que And, poderiam favorecer o adoecimento, and when they start to see the dynamics that were in favor of the disease and observing the family constellation, o José Miguel imaginou a possibilidade de oferecer a essas pacientes, a essas mulheres, além do tratamento convencional, também a constelação. so her husband, as a gynecologist, started to offer to these women, over 100 of them, traditional treatment, but also family constellations for chronic pelvic pain. Para que pudesse ser contemplado o contexto psicossocial do adoecimento. So that they could study, contemplate the psychosocial history behind the illness. E assim, ele já foi publicado em revista acadêmica uma pesquisa feita lá no serviço da Universidade Federal de Goiás, serviço de ginecologia. So this has been actually a scientific research that has been published, which I can put, if anybody wants, can contact me, and I have the English document as well for you to look into this study. E avaliando 230 mulheres do ambulatório de dor pélvica crônica, So they studied 230 women with chronic pelvic pain que tiveram também a constelação, that also experienced family constellations, experimentaram a redução estatisticamente significativa na intensidade da dor. and they proved that they experienced a dramatic reduce the pain that got reduced with family constellations. E mais recentemente, uma outra pesquisa, também nesse ambulatório, And more recently, another research in the same health clinic identificou que ter tido uma constelação favoreceu a alta ambulatorial das pacientes. they observed that these patients that also received the family constellation received the liberation from the doctor to, I don't know, eu esqueço como é que é a palavra, discharged, to be discharged faster after experiencing family constellations. Sim, porque é muito difícil elas receberem alta por ser uma condição complexa de saúde. Because it's very difficult to receive, to be discharged when they go to the doctors because of the intensive pain from the chronic pelvic pain. E eu me lembro particularmente do depoimento de uma paciente And she remembers the feedback specifically from one patient. que ela disse que o mais importante, além do alívio da dor, And she said the most important thing, other than relieving the pain, ela voltou a ter sonhos, she went back to have dreams. acrescentou, foi estudar constelação familiar. She actually decided to study family constellations. Ela é uma professora She's a teacher. e ela atualmente oferece um olhar da pedagogia sistêmica And nowadays she works with the systemic views in the school, na escola pública em que ela é professora. in the public school where she's a teacher.
Então, esse é um exemplo que nos toca quando a gente leu e quando ela disse isso, né, ela fez o depoimento. Eu voltei a ter sonhos. And whenever she, even I feel in here because she said this is one of the things that this as a feedback it shows. No, when she looked in the eyes and said, I could dream again, no, have dreams about her life again. Exato. Que lindo, né? Então, se fosse para conversar, né, com alguém que tem julgamento em relação à constelação familiar ou não entende, vindo da sua visão, que também é médica, né, um outro mundo, né? Como é, o que você diria para uma pessoa assim que nunca constelou ou que tem curiosidade, mas tem medo? Vou Tá. traduzir. I'm asking her, as a doctor, no, that is involved with science, but also studying family constellation for 22 years. How would it be? What would she say to someone that would like to try family constellation, but has judgments, reservations, or fear? Eu diria que é natural, I would say that it's ter, natural to feel this way. tanto que eu quis o olhar do cientista que era meu marido. So much that when she went to her first constellation, she wanted her husband, that is a gynae, to have ascetic eyes. E os questionamentos são muito válidos. And all this questioning that our clients come for the first time to do constellation, they are valid. O que nós dizemos, venha experimentar, se So what they say permita, is, come to experience it first, pelo menos como observador. at least as an observer. Nós ainda não temos, de fato, uma teoria para explicar o aspecto fenomenológico da constelação. We still don't have how to explain the phenomenological, no, the field work around family constellations. Existem hipóteses We have hypotheses vindas de diferentes áreas do conhecimento, that comes from different areas of different fields, mas uma teoria nós não temos. but we don't have a theory about it. Mas nós conseguimos medir os benefícios. But they could measure the benefits. E nós podemos medir esses benefícios da forma científica. And we can measure those benefits through scientific eyes. E tem sido feito, inclusive, recentemente foi publicado o mapa de evidências da efetividade clínica da constelação familiar. And this has actually, which was leading to the next question, been published recently last year as the map of evidence of family constellation in the clinical world. E o que eu digo é que eu não entendo, não sei como funcionam muitas coisas. What I usually say is I don't know how this actually works. Mas eu não deixo de usar, por exemplo, a tecnologia de um Bluetooth. Nós estamos aqui, por exemplo, falando à distância. Eu não sei como isso funciona, é muito complexo para mim. But at the same time, I don't know how Bluetooth works or the internet works, but I still use it. E muito do que nós oferecemos, em termos de saúde mesmo, de medicina, algumas medicações que são vendidas no mundo todo. Se você for olhar, está dizendo lá que algumas não se sabe como o mecanismo de ação. So, for example, she's saying that a lot of the medicine that we use in the medical world, in the description, it states that they also don't know how it's gonna act. What is it? No, O mecanismo de ação, the mechanism of action. Mas nós reconhecemos os efeitos positivos. But they recognize the benefits of that medicine, therefore they use it. E é o que acontece com as constelações. And this is what happens with family constellations.
Então, nós temos benefícios medidos com o olhar da ciência, já publicados, So they have published already through the lens of family constellation, the science behind it. There has been publications about it. é claro que nós precisamos de ainda um número ainda maior de publicações, Of course, that we still need a bigger number of publications, mas eu não abro mão desses benefícios já medidos. but I don't give up the benefits that already have been measured. Assim como eu não abro mão de muitas coisas da tecnologia que eu não sei como funcionam. The same way that I don't give up some of the benefits that a technology give to us, yet I also don't know how that works. Isso. Então, as críticas são bem-vindas. So the criticism regarding it, they are also welcome. Elas nos ajudam a olhar mais profundamente para o que estamos fazendo e oferecendo. They help us to look deeper into what they are offering and doing. Mas eu convido as pessoas a experimentarem, não simplesmente negarem sem sequer terem vivenciado. But I still invite people to come and try instead of saying no without having even tried to experience it. É isso. Uhum. E como Então, Sim, pode. só para você ter uma ideia, Just to complement. Há 19 anos, o meu marido conseguiu introduzir na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás um Just to give projeto you de an idea, extensão. her husband introduced this to the University of Medicine in Goiás, which is a state in Brazil. Uma universidade federal respeitada, In a very well-respected public university in Brazil. um projeto de extensão oferecendo constelações familiares para a comunidade. Where he offers family constellations to the community through this project. E o início desse projeto foi justamente foram as mulheres de dor pélvica crônica. The actual women that were coming had the chronic pelvic pain. They were the ones coming to this project. Depois de 19 anos, and this has been doing for about 19 years. So after 19 years, essas mulheres continuam resistentes. they are still resilient. Elas ainda esperam uma medicação mágica, uma cirurgia que tirem a dor delas. So they're actually still waiting for the magic pill, something that are gonna remove their pain. Mas as que vão se beneficiam. But the ones that go to try the constellation, they benefit from it. E a comunidade se juntou a nós. And now the community got together to them. Então, ao longo desses anos, so já são alongside these years, mais de 15 mil presenças there has nesse been over projeto. 15,000 presence of people joining. Eles precisam assinar um livro-ata por ser na universidade. Então, nós temos o registro disso. And because it is in an university, they have to sign up to register when they join. So they have these registration numbers of how many participants so far. E claro que não foram 15 mil constelações, And of sem course, there dúvida. hasn't been 15,000 constellations. Mas o Bert Hellinger acreditava que participar da vivência como ouvinte ou representante, as pessoas também se beneficiavam. But Bert Hellinger believed that if you come to a family constellation, even if you are not the client, just by being in the group as someone that observes or someone that represents, you still would receive all the benefits. E aí tem um trabalho realizado na Alemanha e publicado no Mapa de Evidências. So there is a work that was connected to Germany that was published in this map of evidence. Que identificou o que o Hellinger percebia. Os beneficiários também.
Quem era really ouvinte, identified what Betty Hellinger noticed, that even if people are around, they also benefit from the constellations. exato, isso. Que lindo. E como seria assim, né? Como é para você essa visão de como o Brasil está lidando, né? Em geral, de como as pessoas não estão, às vezes, aprofundando, porque eu sei que você dá formação também, né? Vocês também dão curso. Sim, Como essa questão, assim, de como ajudar, de repente, as pessoas a entender, né, a importância de ser um profissional de qualidade, de uma pessoa que realmente estuda as constelações, né? Que ela é séria, que ela tem que ser levada a sério, né? Qual mensagem que a gente pode dar? Não só para o Brasil, porque aqui também, né? Em todo lugar está tendo essa distorção de como a gente está usando, né? As constelações. Eu vou traduzir. So I'm asking her, because I know also that they offer training, which ways, no, can we pass a message to people that are trained in family constellations or training to actually further their understanding, because this is such a serious method of approach. You know, how can we keep professionalism when it comes to family constellations? bom. É, houve no início o movimento do Hellinger de ter deixado as constelações em aberto, né? There was a movement of Betty Hellinger at the start of his journey where he left family constellation a little bit too open. Ele oferecia as constelações. Os primeiros treinamentos não foram dados por ele. So he offered the constellations. The first training in family constellations were not being trained by Betty Hellinger. E, em parte, isso foi importante, And partially this was definitely important porque favoreceu o crescimento da abordagem no mundo afora. because facilitated the growth abroad. Mas aí veio o lado negativo, But o also preço came disso, the negative side of this, de não haver, a princípio, uma formação definida, critérios mínimos, por exemplo. for not having a more enclosed kind of training at that start to protect it. Aqui no Brasil, já em 2004, com essa preocupação, In Brazil in 2004, 2004, in 2004, due to this worry, this concern, foi criada a Associação Brasileira de Consteladores, was created an association of Brazilians constellators com esse propósito with this purpose de trazer para a Associação os Consteladores do Brasil to bring to the association the constellators in Brazil para juntos formatarem um mínimo a ser cobrado to create a format to be the bare minimum for training para quem ia oferecer as constelações, né? for who also was going to offer family constellations. Mas essa associação ela não tem um poder de conselho So this association profissional. doesn't have the power of that organization that deals with the legal aspects. Existem milhares de consteladores no Brasil e Because poucos of the fazendo council. parte da ABC. So there are millions of Brazilians now that are part of this organization, this association. Foi criada uma outra associação também, o Instituto Brasileiro de Constelações Familiares, o IBCF, There was another institute that was created also in Brazil para proteger o legado de Bert Hellinger. that aims to protect the legacy of Betty Hellinger. Na essência, a preocupação é a mesma da ABC, In the essence, is the same worry or concern of the other organization, other association. alguns aspectos diferentes, mas na essência proteger esse legado.
In some aspects, it's slightly different, but with the exact same energy. The essence is the same. E mais recentemente criaram uma terceira associação, o SEC, And more recently, they created a third association, Centro de Excelência em Constelações the Center of Sistêmicas, Excellence in Family Constellations. e as três associações agora estão juntas And these three associations are now working together com esse mesmo propósito, essa preocupação que você trouxe. with the exact same purpose, looking into this concern that I was asking. Orientar como deve ser o mínimo para a pessoa se tornar um constelador. To give orientation, no background, to help someone to understand what is the basics to become a good professional in family constellations. Essa proteção não é só do legado de Bert Hellinger, mas dos clientes que buscam a constelação. And this is not to look only into the legacy left by Betty Henniger, but also the clients that experience family constellations. Então, atualmente, na nossa Câmara de Deputados, So recently, in the region there of the government, existe um projeto de lei there is a sendo project by elaborado law para cobrar e estabelecer o que é o mínimo para ser constelador. to establish a little more distinct work of what is the bare minimum, what is the basic in order for you to become a professional in family constellations. Esse projeto surgiu a ideia a partir da ABC, And this came from one of these organizations. e isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, eu chamo a atenção da autorresponsabilidade dos clientes. And this is very important, but at the same time, I also call out for the self-responsibility of the clients also. Se eu vou me expor, questões importantes da minha vida, da minha família, If I will expose, share important questions about my family, about my personal life, em busca de movimentos diferentes na minha vida, seeking a different support movement in my personal life, eu preciso assumir essa responsabilidade as a client, I also need to take this responsibility de saber quem é essa pessoa, and to know who is this person, qual foi a formação dela, what was her training, qual a bagagem que ela traz what is de the vida, baggage that she carries herself even before training. Nós temos isso em todas as profissões. We have this in every single profession. Mm-hmm. E nós precisamos assumir, de fato, enquanto cliente. And we need to Por also mais, establish that as clients as well. por mais que venha alguma lei definindo algo, Beyond if there are any laws coming around that, nós sabemos que há profissionais bons e we know that there ruins. are professionals that are good professionals and others not as E, good. exatamente, em todas as áreas. In all areas, in all levels of work. Mm-hmm. Então, eu convido os clientes a pensarem nisso também. And so I invite clients to think about that also. Mm-hmm. É isso que eu estava conversando, assim, eu fiz já algumas formações em constelação e agora terminando 2 anos com o Inácio, né? Com a pós-graduação na constelação. E é impressionante que tem coisa que parece que só faz sentido agora, mas não fazia antes. Mesmo que eu comecei a trabalhar depois da primeira formação, mas parece que é o tempo mesmo, né? Aquela observação de que a alma ela é lenta e tem certas questões que a gente não vai pegar. É tão profundo esse trabalho que precisa
né? Que nós, como terapeuta, a gente vá se olhando, se curando para poder olhar também para as questões do cliente. E é interessante que nem todo mundo pensa assim, que eles precisam olhar para as questões pessoais deles, Sim. né, antes. Eu vou traduzir rapidinho. I'm saying that I am in my third training now doing the post-graduation that I only did alone last 2 years, and how much certain things that are now make more sense than it did before. And this is because I am doing my inner work. The more we, as facilitators, we also need to look into our own issues before we are working with other people. But this is not a common sense. Not everybody does that. É isso, eu acho que vindo da área da saúde, né, talvez tenha menos confronto, não sei, a senhora vai poder me dizer, assim, você vai poder me dizer, em relação à receptividade, né, quando a gente está olhando no judiciário, na educação, por não ter essas evidências, assim, científicas do campo, muitas pessoas realmente resistem, né, a receber as constelações. Num modo mais de trabalho ou pessoal, você encontra isso também das pessoas terem essa dificuldade de aceitar as constelações por falta desse entendimento mesmo do que é o campo? Eu vou traduzir. I'm asking her personally if she finds, as a doctor and as a human being, challenges for people that they don't understand what the field is. If they kind of judge or reject constellations for not knowing enough about it. Então, no campo da saúde, nós encontramos essa resistência, In the né? field of health, she also finds this resistance. Por exemplo, para o projeto acontecer na faculdade de medicina, o que foi o essencial? Foi a conduta do José Miguel, meu marido. So, for that project in the university to take place, it was his posture, his attitude, her husband, that made the change. Sim, a conduta sempre ética, cuidadosa com os pacientes e em busca do olhar da ciência. Looking through the scientific eyes with keeping his ethics and also his good conduct. A princípio, houve resistência para que se instalasse esse projeto In de the beginning, there was extensão, some sort of resistance for them to welcome this project. mas foi dado um crédito pelo fato de ele estar propondo. But they give some sort of credit because it was him as a professional in the area for so long that he brought up this project. Sim. Então, sem dúvida, foi essencial algo que ele traz da história dele, de ética profissional e de olhar científico. So for sure it contributed because he had this ethical look, but also his scientific eye. So it was more easily for them to open to this project. Mas o que nós temos, de fato, grande progresso na medicina, em But what we várias see is a áreas, huge progress in medicine em diversas áreas, in so many areas, mas particularmente nas doenças crônicas, but mostly in chronic diseases. a nossa medicina é limitada. Our medicine is limited. E há cada vez mais um retorno ao estímulo de uma prática integrativa e complementar de saúde. And more there is this need, this necessity, this stimulus for people to look into more integrative and complementary medicine. Inclusive, há um movimento da OMS nesse sentido. There is even a complementary to the World Health World Organization looking into that now. E acontecerá aqui no Brasil, em outubro, um terceiro Congresso Internacional de Práticas Integrativas de Saúde. There will be in Brazil soon a third Congress in the area of integrative health. E um dos organizadores desse congresso é o CABZIM,
And one of the organizers is CAPSIM, que é um consórcio acadêmico brasileiro de saúde integrativa, that is a organization of integrative health in Brazil, e desenvolveu o mapa de evidências da efetividade clínica das constelações. that has supported this map of evidence of the clinical support of family constellations. Sim. Então, a nossa ideia é jamais substituir nada com a Our idea constelação, is to not replace anything, mas acrescentar esse olhar sistêmico but to add up these systemic eyes para um ser complexo que nós somos. for the complex being that we are. Nós somos muito mais do que o biológico. We are much more than the biological. E quando a gente se limita a buscar causas só no que é palpável And da biologia, when we look to find answers or causes only in the matter, in what we can feel, touch, a nossa ajuda fica limitada. our help is limited. E mesmo aqueles mais afastados, mais distantes desse olhar, And even the ones that are more far away, distant from this kind of vision, perception, em algum momento eles nos procuram at some point they seek us. e dizem assim: me ajuda com a constelação, não sei mais como ajudar esse cliente, Please help me esse with family paciente. constellations because I don't know what else to do. Uhum. Então, esse é o convite. So this is an invitation. Traz uma humildade, né? Sim. E, como eu disse, nós jamais abrimos mão do que a medicina tem a oferecer, So mas brings nós precisamos this to be humbled, but at the same time, she said, we never separate, we never give up the medicine and what medicine has to offer, but is to integrate. nós temos a humildade de reconhecer We are que em humble alguns to momentos recognize that in some moments nós precisamos de algo mais. we need something more. Uhum. Se o Bert Hellinger tivesse vivo hoje, completando aqui, né, os 100 anos, e vamos dizer, ele está aí vindo para o Brasil, teria alguma mensagem, alguma coisa que você falaria para ele? Eu vou traduzir. I said to her, if Betty Hellinger, that he would be completing 100 years this year. If he was there in Brazil and she could meet him again, what would she say to him? Eu diria muito obrigada, I would say, thank you so much, porque eu acredito que nada me fez crescer mais nessa existência because I believe nothing made me grow so much in this existence que ser representante than being a representative numa constelação familiar, in a family constellation. de poder estar no lugar do outro sem julgamento. Of being in the place of someone else without judgment. Eu só tenho a agradecer pelo crescimento pessoal e profissional que ele me proporcionou e me proporciona. I can only say thank you for the personal development and professional development that I had and I still have, that I came through him. Isso. Muito obrigada. Eu fico muito. As pessoas precisam escutar mais, né, dessas informações, precisam ter um acesso de entender que não é um ou outro, mas juntos, né? E Sim. como a gente precisa ir além do julgamento. Eu acho que para mim é o meu maior presente. Foi o que as constelações permitem, né? Que eu não fique presa no julgamento. Nunca sei o que o outro está passando. Eu vou traduzir. I'm saying that it's so beautiful because it's neither or, but it's together, it's the integration. And personally, I feel that what constellations gave and give me the most
is the non-judgment, because I never know what's going on with the other. Sim. Eu já tive a oportunidade de estar como representante em situações que antes eu julgava e condenava. I was able to be as a representative in situations where I used to judge and condemned in the past. E estar no lugar do outro, com seu contexto de vida, And being in the place of the other, in that person's context of life, se perceber como o outro se percebeu, to perceive how the other perceived himself, com seus emaranhamentos, com seus limites de ação, with its own entanglement and also limitation of action, foi muito rico para mim. was very rich for me. Me trouxe assim para o lugar de mais humildade em relação ao outro, Brought me to a place of being more humble in front of the other, podendo respeitar assim o destino e a história das outras pessoas. being able to respect the destiny and the story of other people. E claro que cada um continua responsável pelas consequências das suas escolhas e ações, Of course, that the other continues to be responsible for its own choices and decisions. com o olhar da constelação você vai para outro lugar, But through the lens of family constellations, you go to another place. não de vingança, Not of revenge, de exclusão, exclusion, mas de integração, respeito. but of integration and respect. É isso mesmo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela essa live. Eu sei que vai enriquecer, né, a vida de muitas pessoas. Eu vou deixar no comentário depois os links também para que elas possam ver em português e inglês e ter o acesso Sim. para que a gente possa expandir mais. I'm saying that I'm so grateful to her presence here. I'm going to put in the link below the English documents as well, so then you guys can read and then see the evidence and the scientific articles that she published and also her husband published. Então, desde já, muito obrigada. Foi um prazer poder descobrir mais sobre o seu trabalho. Eu espero que seja só o começo dos meus estudos com você, viu? Eu que agradeço o convite, Sara, foi uma alegria, é sempre muito gratificante poder compartilhar com as pessoas tudo isso. She's saying thank you so much for being that she's here contributing to this project. It's always a joy for her to be part of supporting this. E eu agradeço quem estava e quem vai estar depois assistindo essa live. I'm grateful to the ones that are going to watch this live later. E eu estou à disposição com a minha experiência, com o que a gente tem estudado, para levar para mais pessoas o respeito, com respeito, né, e gratidão ao legado de Bert Hellinger. And she's there available to continue this work to prevail this legacy of Betty Hellinger. Muito obrigada. Até a próxima. Espero que tenhamos outros momentos juntos. Um bom dia, Sim. viu? Boa tarde aí para Boa vocês, bom tarde. dia Thank aqui. you. And good afternoon to us. Good morning to them. Até a próxima. Tchau, tchau. Goodbye, everyone.